gostaria que vocês olhassem para essa imagem que está aí na tela e que vocês dissessem para mim, coloquem aí no chat, o que vocês estão vendo nessa imagem, tá? Não tem certo, não tem errado. O que eu quero é que vocês digitem aí, coloquem a percepção de vocês a respeito dessa imagem, tá? Eu quero trazer uma provocação que, dependendo do ponto de vista de como que você está analisando essa imagem, você vai ter visões diferentes, tá? Vou dar aqui alguns segundos para vocês olharem aí calmamente essa imagem e aí nós voltamos a conversar sobre ela, tá bom? Vou deixar aqui rapidamente só ela na tela para vocês observarem. A Michelle colocou aqui, né? O perfil de uma mulher. Aí eu pergunto para você, Michelle, essa mulher, ela é jovem ou essa mulher é uma senhora, uma pessoa de mais idade? Detalha melhor aí o que vocês estão vendo nessa foto, tá? Se mais alguém também enxergou uma mulher, digita aí para mim como que é essa mulher. Coloca mais detalhes aí para mim sobre essa imagem. Vou deixar mais uns segundinhos aqui para vocês observarem. Vamos lá, vamos conversar aqui rapidamente sobre essa imagem. O que a gente pode observar aqui, pessoal? Tem uma mulher nessa imagem? Sim, tem uma mulher, tá? Eu não sei o que vocês colocaram aí como detalhe, mas observem aqui, existe uma mulher aqui, olha, a Michelle tá falando, deixa eu colocar aqui, ó, uma mulher jovem com cabelo cacheado, com um chapéu e um colar vestido e um casaco de pele, tá? Todo mundo aí tá enxergando essa mulher que a Michelle tá vendo, tá? Se alguém estiver vendo algo diferente, vai colocando para mim aí no chat. Então, olha, eu vou mostrar para vocês aqui, quem não enxergou o que a Michelle tá vendo, olha, nós temos aqui realmente uma mulher jovem, ela tá de lado, né, de perfil, a gente vê um chapéu aqui, né, o queixo aqui dessa mulher jovem, o cabelo cacheadinho, exatamente da forma como a Michelle descreveu, tá? Existe uma mulher jovem aqui nessa imagem. Mas existe também uma mulher mais velha, com uma aparência até de uma bruxa, uma aparência que não é tão, né, é tão atrativa. No caso do que a Michelle colocou, seria algo semelhante a uma donzela, né, Michelle? Uma mulher bonita, jovem, com chapéu, tá? Boa noite, Matheus. Estou vendo mais gente entrando aqui. O Anderson. Ó, o Anderson tá colocando jovem pela pontinha do nariz. Outra pessoa aqui também, o Anderson, colocou uma senhora vendo pelo queixo, né? Então, realmente, nessa imagem aqui, tem uma mulher jovem e tem uma senhora, né? Essa senhora tem uma aparência um pouco mais de bruxa, né? Olha, quem viu a jovem, o queixo da jovem é o nariz da senhora mais velha, né? E o colar da jovem seria a boca dessa senhora mais velha, tá? Tentem ver aí se vocês estão conseguindo agora enxergar, né, com essa minha orientação, essas duas imagens. O que eu quero trazer para vocês como lição com esse exercício simples aqui é que dentro de uma mesma perspectiva, ou seja, dentro de uma mesma situação, duas pessoas aqui reportaram
visões diferentes. A Michele viu uma mulher jovem, o Anderson viu uma senhora. Então, eu tenho a mesma situação, 2 pontos de vista. Tudo bem? Isso que tem que ficar claro para vocês. Dentro de uma mesma situação, 2 pontos de vista. Um primeiro ponto de vista aqui, né, mais suave, mais positivo, uma donzela, uma mulher, né, mais jovem, com mais beleza. E, por outro lado, uma senhora, não só pela idade, não é questão de idade, mas a gente pode olhar aquela aparência um pouco mais de uma bruxa. Né? Então, uma visão um pouco mais negativa aqui. 2 pontos de vista, tá? A Michele tá certa? A Michele tá certa. O Anderson tá certo? O Anderson tá certo. Todo mundo que viu a jovem tá certo, tem uma jovem aqui, e todo mundo que viu a senhora tá certo, dentro de uma mesma imagem, tá? O que eu quero trazer para vocês, que é o que a gente vai trabalhar aqui, quando nós falamos em mentalidade de crescimento, tá? Para uma mesma situação, vai existir mais que um ponto de vista. Vai existir um ponto de vista que vai me levar para um caminho onde não há crescimento. E vai ter um outro ponto de vista que vai me levar a um caminho onde há crescimento. Tudo bem, pessoal? Estamos alinhados até aqui? Tá? Essa imagem é mais uma questão didática, tá? Mas para que vocês possam entender isso. Em toda situação vai haver mais que um ponto de vista. Então, vamos começar a falar um pouquinho sobre essa questão de mentalidade de crescimento e uma mentalidade fixa, né? Ou uma mentalidade de estagnação, vamos assim dizendo, tá? Toda vez que nós tomamos uma decisão, tá? Com base em pensamentos negativos, então lembre-se sempre de algo. A maneira como eu penso, ok? Direciona as minhas decisões. As minhas decisões, elas geram comportamentos e os meus comportamentos geram resultado. Todo mundo tem resultado. Se esse resultado está positivo ou negativo, é outra história, mas todo mundo tem resultado. Eu estou querendo dizer para vocês que a maneira como nós pensamos tem um impacto direto nos nossos resultados, na qualidade dos nossos resultados. Então, a minha mentalidade, se ela for uma mentalidade de crescimento, eu vou gerar resultados de crescimento. Agora, se ela for uma mentalidade negativa, eu vou continuar na estagnação. Eu não vou sair do lugar, tá? Então, o que seria uma mentalidade negativa, né? Toda vez que eu estou dominada por pensamentos negativos, automaticamente eu disparo em mim comportamentos de autossabotagem. Então, o que são comportamentos de autossabotagem? São comportamentos que vão fazer com que eu continue na mesma situação. Sempre que eu vivencio algo novo, algo diferente, o meu cérebro, ele aciona uma resistência. Então, o que é essa resistência? Começa a vir um monte de pensamentos na sua mente para você não fazer o que deve ser feito. Então, vamos pegar uma situação simples, vamos pegar um exemplo, tá? Se vocês quiserem compartilhar aí os exemplos de vocês, tá bom? Também fiquem à vontade, pode ir colocando no chat que a gente vai trabalhando isso, tá bom? Deixa eu ver aqui, boa noite, Gilderley, quero agradecer pelos compartilhamentos. Vamos lá. Vamos imaginar uma situação assim. Você está prospectando novos clientes para o seu negócio, por exemplo. E aí você liga para um cliente, né, tenta fazer uma proposta para o cliente e você sente um comportamento negativo desse cliente. Você leva um não. Então, fiz uma ligação, tentei passar uma proposta e o cliente não quis falar comigo. O que isso significa, tá? Uma pessoa
que ela não tem uma mentalidade de crescimento, ela começa a ter pensamentos negativos. Eu não sei vender. Eu não sou capaz de vender. Eu não vou conseguir vender. Vendas não é para mim. Eu sou muito ruim, tá? Eu sou incompetente. Eu não tenho capacidade de realizar esse trabalho. Eu não sirvo para nada. Eu não consigo. Todos esses exemplos que eu trouxe aqui são exemplos de pensamentos negativos que sempre que você der atenção a eles, logo em seguida você vai ter um comportamento de autossabotagem que vai te levar à fuga. Ou seja, eu não vou insistir na venda. Eu não vou procurar um novo cliente, porque eu acabei de acreditar que eu não sou capaz de dar esse passo. Eu coloquei na minha mente que eu não sou capaz de realizar essa tarefa, que eu não sou capaz de dar o próximo passo. Esse é um exemplo de uma mentalidade que vai te manter na estagnação. Eu aciono pensamentos negativos. Agora, quando eu tenho uma mentalidade de crescimento, eu acredito que habilidades podem ser desenvolvidas, lógico que com esforço, com dedicação, com aprendizado. Mas eu começo a enxergar que onde há desafios, há oportunidades. Em outras palavras, uma pessoa com uma mentalidade negativa, ela vai ter resultados estagnados, ela não avança, ok? Essa pessoa não caminha para o crescimento e ela vai ter pensamentos de incapacidade. Eu não consigo fazer isso. Uma pessoa que tem mentalidade de crescimento, na mesma situação, olha o desenho da moça e da senhora. Numa mesma situação, ao invés dela ficar focada no problema, a mente dela vai trabalhar para conseguir soluções. Enquanto o outro está achando que é incapaz de vender, que é incapaz de fazer um determinado trabalho, o outro, ele vai entender o que ele errou na abordagem. Então, eu fiz algo que eu não tive o resultado que eu gostaria. O que eu aprendi com isso? O que eu posso aprender com aquele cliente que não deu certo? O que eu posso aprender com aquela oportunidade que não deu certo? Eu preciso entender o porquê não deu certo para que eu não repita isso novamente. E na próxima vez que eu tentar dar o próximo passo, eu vou corrigir aquilo que não foi tão bem feito na primeira tentativa. Quando eu tenho uma mentalidade de crescimento, eu não desisto. E quando eu falo não desistir, não é você ficar insistindo em algo que não está dando certo. Não é isso. É, eu faço algo, eu avalio o resultado, eu entendo o que eu posso melhorar, e eu tento novamente implementando uma melhoria. Então, pessoas que têm mentalidade de crescimento, elas não focam no problema. Pessoas que têm mentalidade de crescimento, elas focam na solução. O que eu aprendi com isso? Se eu tentei fazer uma abordagem de venda e eu não consegui, o que esse cliente que não deu certo me ensinou e que eu vou implementar na minha próxima abordagem? Tá? Imagina que você é um freelancer, um autônomo e você perdeu um cliente importante. Se você não tem uma mentalidade de crescimento, você vai pensar assim: eu nunca serei bom o suficiente para atrair clientes grandes. Agora, se você tem uma mentalidade de crescimento, você muda o foco. O que eu posso fazer para atrair mais profissionais assim para o futuro? E isso vai mudar completamente os seus resultados. Quando a gente fala, pessoal, em empreender, em ter um próprio negócio, ou até quando a gente fala do nosso próprio emprego, né? Todo trabalho, seja ele qual for, ele existe para resolver problemas.
Quando você tem uma mentalidade focada em solução, em como resolver problemas, o seu crescimento é exponencial. Porque as pessoas, elas pagam os outros, elas contratam os outros para resolver problemas. Ninguém é pago em função do quanto sabe. Ninguém é pago em função de conhecimento, em função de diploma. Não, as pessoas são pagas em função do que elas são capazes de fazer com o conhecimento que elas têm para criar soluções. Soluções para problemas de outras pessoas. Então, se toda vez que eu tiver um problema, eu ficar focado no problema, no desafio, no lado negativo dele, eu não estou enxergando que na minha mão tem uma grande oportunidade. Porque se eu souber resolver esse problema, é ali que está o valor. Tá fazendo sentido isso para vocês, pessoal? Tô vendo vocês muito quietinhos aí. Se manifestem aí comigo no chat, tá? Vão comentando aí comigo no chat. Tá? Essa percepção de vocês é muito importante, tá? Sempre que eu tenho um pensamento negativo, automaticamente eu tomo uma decisão baseada no medo. Toda decisão baseada no medo, ela gera comportamentos de autossabotagem. Todo comportamento de autossabotagem, ele vai me fazer fugir daquela situação. Então, ao invés de enfrentar e de criar solução, eu fujo. Se eu fujo daquela situação, eu não encaro o desafio. Eu continuo estagnado, eu não cresço.